Salve, salve, galera! Como prometido, um conteúdo falando sobre o patrimônio histórico de Nova Iguaçu, beleza? Aguarde também que em breve falarei sobre patrimônios históricos da Baixada Fluminense, ok? Vamos rodar uma vinhetinha e já já volto com vocês. Fala, galera! Patrimônio histórico. Vamos lá. Toda sociedade tem a sua história e ela precisa ser preservada, ser mantida, ok? Para que as gerações futuras, né, não se esqueçam da sua história, das suas origens, beleza? Bom, existem leis que garantem a preservação e a manutenção dos patrimônios históricos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, patrimônio histórico é tudo aquilo que conta um pouco da história de uma sociedade, de uma civilização, ok? De uma comunidade, de um país, beleza? E a nossa cidade, a cidade de Nova Iguaçu, não poderia ser diferente. Nós temos aí vários patrimônios históricos na cidade de Nova Iguaçu. São coisas, são construções, são ruínas que mostram um pouquinho da nossa história. E a história de Nova Iguaçu é uma história riquíssima que está diretamente relacionada à história do Brasil colonial, beleza? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o patrimônio histórico de Nova Iguaçu. Bom, primeiro destaque que eu quero trazer para vocês hoje é a Torre da Sineira, localizada naquela região de Nova Iguaçu que nós chamamos de Tinguá, ou alguns preferem chamar de Iguaçu Velho, ok? Essa região do Iguaçu Velho, do Tinguá, é onde a história de Nova Iguaçu começou. Como eu já falei no vídeo anterior, a região de Nova Iguaçu passou a ser colonizada pelos portugueses logo depois da chamada Confederação dos Tamoios, né? E um conflito que ocorreu no Rio de Janeiro. E aí os portugueses adentraram no recôncavo da Guanabara pelo Rio Iguaçu e chegaram até a região que hoje nós conhecemos como Tinguá, uma região frequentada onde as pessoas buscam ali turismo, sítios, né, para lazer, cachoeira, trilhas e muito mais. Então, assim, ali naquela região é onde a história de Nova Iguaçu começou. E ali tem as ruínas da Torre da Sineira, ok? Construída ali no século 17, 1699, foi erguida uma igreja e ali estão as ruínas, né, da fundação dessa igreja, Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu Velho, e as ruínas da Torre da Sineira, onde ficava o sino da igreja, beleza? Então, no primeiro comentário desse vídeo de hoje, eu falo sobre esse patrimônio histórico. Lembrando a vocês que a história, nós temos os documentos históricos, né? Eles podem ser escritos e não escritos, né? Material, visual, sonoro, oral. E aí a Torre da Sineira e assim também as ruínas da igreja, né? Do alicerce da igreja, nós consideramos como uma fonte histórica material. E eu recomendo a você que quer saber um pouquinho da história da sua cidade, da cidade de Nova Iguaçu, que você pesquise aí um outro vídeo falando sobre a história de Nova Iguaçu, ou até mesmo vá até a região conhecer um pouquinho da história da sua cidade, beleza? E aí, galera, ao lado da Torre da Sineira, nós temos também o cemitério Nossa Senhora do Rosário, beleza? Era comum que as pessoas católicas importantes de uma comunidade, elas fossem enterradas dentro da igreja. Mas chega no momento da história do Brasil, ali por volta de 1850, 1840, em que isso vai mudar, beleza? Inicialmente, o cemitério Nossa Senhora do Rosário, construído em 1875, ele era um cemitério destinado ao sepultamento de pessoas pertencentes à elite, ok?
E obviamente que se são pessoas pertencentes à elite, são pessoas brancas. Bem próximo também do cemitério Nossa Senhora do Rosário, próximo ali da Torre da Sineira, temos também o cemitério dos Homens Pretos. Uma observação importante a fazer. O cemitério Nossa Senhora do Rosário também é conhecido como cemitério dos Homens Brancos. Por quê? Esse cemitério foi construído exclusivamente para o sepultamento de pessoas da elite. Então, se são pessoas da elite, são pessoas brancas, ok? E numa pequena elevação próxima a esse cemitério, tem o cemitério que as pessoas costumam dizer que é o cemitério dos Homens Pretos. Esse cemitério era destinado ao sepultamento de escravizados ou de homens brancos que não fossem católicos. E aí os protestantes, podemos assim dizer, seriam sepultados nesse cemitério. E aí, de cara que eu já tenho para vocês, logo de início, as ruínas ali da Igreja de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Temos o cemitério Nossa Senhora do Rosário. Esse cemitério hoje é mantido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, né? Ainda ocorrem, né, sepultamentos nele. E tem também ali as ruínas do cemitério que ficou conhecido como Cemitério dos Homens Pretos. Bem próximo a essa região, vai aparecer a foto aí para vocês agora, nós temos as ruínas do Porto do Iguaçu, quer dizer, o Porto do Rio Iguaçu. Esse rio Iguaçu era um rio navegável. Lembrando a vocês que os primeiros portugueses que chegaram na região de Nova Iguaçu vieram pelo rio Iguaçu. Então, esse porto era um porto navegável. Então, ele também é considerado um patrimônio histórico e ele precisa ser preservado. Hoje existe um projeto da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo de Nova Iguaçu para a restauração, manutenção, preservação desses patrimônios históricos. Inicialmente aí nós temos um trabalho sendo feito nas antigas estações de trem de Vila de Cava e Tinguá, e nós temos também ali um processo de restauração de parte da antiga fazenda São Bernardino, que também é outro patrimônio histórico da cidade de Nova Iguaçu. Então, voltando ao porto, o Porto do Iguaçu, temos lá também ruínas desse porto. Esse rio era navegável, produções que vinham da cidade que hoje a gente chama Além Paraíba, né? Da região serrana, do Vale do Paraíba, desciam pela Estrada Real do Comércio até Tinguá, hoje o bairro de Tinguá, e ali essa produção de café, mandioca, milho, o que fosse, eram colocadas em pequenas embarcações que desciam o Rio Iguaçu até a Baía de Guanabara e aí chegava ali a Praça 15, Praça Mauá. Beleza, galera? Então, o que nós falamos aqui? Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu Velho. Falamos sobre o cemitério Nossa Senhora do Rosário, cemitério que ainda está em funcionamento, sobre as ruínas do cemitério dos Homens Pretos e também do Porto do Iguaçu, ok? Vou falar agora um pouquinho com vocês sobre a Fazenda São Bernardino. Bom, a Fazenda São Bernardino, dá uma olhadinha aí, você vai ver umas fotos que nós temos aí de arquivos disponibilizados na internet e também uma foto do meu arquivo pessoal. Lembrando a vocês que algumas fotos que aparecem para vocês aí são fotos de arquivos, né, da internet, podemos assim, de pesquisas no Google, como também fotos minhas, fotos pessoais, porque eu visitei essa região recentemente. A Fazenda São Bernardino, sua construção foi concluída em 1875, finalzinho do século XIX aí, beleza? Ou, melhor dizendo, segunda metade do século XIX. Essa fazenda, ela foi uma fazenda produtora de café, de açúcar, aguardente, farinha de mandioca, entre outros gêneros, beleza? Essa fazenda, está situada na estrada São Bernardino, com a estrada Zumbi dos Palmares, que liga
a região de Vila de Cava até Tinguá. Antigamente, essa fazenda ela era cortada pela antiga estrada de ferro que ligava o ramal do Rio Douro, estrada de ferro do ramal Rio Douro. A fazenda São Bernardino, em 1951, a pedido do prefeito da cidade, ela foi reconhecida como patrimônio histórico, ok? E houve o processo de que ela deveria ser preservada, ok? Mas por uma questão ali de disputa sobre as terras, sobre a própria fazenda em si, nada pode ser feito em cima da fazenda, melhorias, ok? Por uma questão de herança e disputas judicialmente falando de quem pertenceria à fazenda, muita coisa não foi feita nela. E em 1982 ela sofreu um incêndio que alguns dizem que foi um incêndio criminoso. Então por isso que vocês veem aí fotos de ruínas da fazenda, ok? Hoje existe aí, como eu falei anteriormente, um projeto de restauração de partes da fazenda. Estão iniciando um processo de restauração ali da antiga senzala da fazenda. Quem visitar a região hoje vai só se deparar com essas ruínas. Mas e aí nós temos essa história, né, contada por essa fonte material que são as ruínas da fazenda, beleza? Um outro ponto histórico da nossa cidade, um outro patrimônio histórico da cidade de Nova Iguaçu é a Estrada Real do Comércio. Ela recebe esse nome por ter sido, né, construída a partir da chegada da família real. Alguns historiadores apontam que o caminho já era feito, né, e depois a estrada foi aberta. A estrada ligava então a região do atual Tinguá até Além Paraíba, de onde desciam vários produtos, né, sendo transportados ali em mulas, né, os tropeiros traziam produtos vindos do Vale do Paraíba até a região de Tinguá, onde eram conduzidos até a cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, a Estrada Real do Comércio, quem visitar a região vai ver lá também as pedras que foram colocadas nessa estrada, beleza? Então, galera, por hoje é só, falando um pouquinho sobre o patrimônio histórico de Nova Iguaçu, ou os patrimônios históricos de Nova Iguaçu.